Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Ellen Costa. Neste vídeo apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do 4º ano de Língua Portuguesa, texto 9, do livro de orientações para o professor. Nessa sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é Carta do Leitor, que pertence ao campo da vida pública. Observe os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEP, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são EF15LP01, EF35LP07, EF35LP15 e os descritores são D11, D9 e D14. As habilidades destacadas se referem à leitura, à compreensão e à escrita de textos e às especificidades do gênero textual Carta do Leitor, entre elas suas características composicionais, estilísticas e temáticas. Também se reportam a identificação da função social de textos que circulam em campos da vida social, utilização ao produzir um texto de conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, a opinião e defesa do ponto de vista sobre o tema polêmico relacionado às situações vivenciadas. Os escritores estão relacionados a distinguir um fato da opinião relativa, a identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, a identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta atividade 1. Professoras e professores. A atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura sugerida com fluência e entonação adequadas. Lembre-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Durante a realização da questão 1, observem quais alunos participam espontaneamente expondo as suas opiniões e incentivem aqueles que não fizerem. Prossiga na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 2. Incentive-os a levantarem hipóteses a partir das dicas sugeridas na superdica. E caso julguem necessário, citem outras dicas sobre o gênero textual em questão. Como a proposta para a resolução da questão 3 e 4 é coletiva, aproveitem para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não o fizerem. Promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para a proposta atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, eu leio o texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário e a estrutura do gênero textual.
Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto apresentado na questão 1, com fluência e entonação adequadas. Lembre-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Para a proposta da leitura compartilhada, incentivem que os alunos se voluntariem espontaneamente, mas caso isso não aconteça, indiquem a leitura de um trecho para cada um, oportunizando assim que a maioria da turma participe. Aproveitem para observar o nível de fluência leitora dos alunos que participarem desse momento. Durante o momento de explicação das características do gênero textual Carta do Leitor, elucide possíveis dúvidas dos alunos e, ao final, certifiquem-se de que compreenderam o conteúdo abordado. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução da questão 2 é coletiva, portanto, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Como a proposta para a resolução das questões 3 a 5 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Professoras e professores, as respostas dadas pelos alunos durante a resolução das questões propostas nessa atividade possibilitará que vocês observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o texto. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A leitura silenciosa proposta para o texto apresentado na questão 1 é uma ação essencial para a formação de leitores competentes, críticos, visto que nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferência no texto, por exemplo. Por isso, valorizem esse momento. Em seguida, realizem a leitura com fluência e entonação adequadas. Lembre-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 2. Como a proposta para a resolução da questão 3 é oral e coletiva, aproveitem para observar quais alunos demonstrarão um bom nível de argumentação ao explanarem suas opiniões. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos de leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a sua ação comunicativa. Depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, funcionalidade e estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto.
Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados jornais e revistas atuais. Esses materiais serão importantes para possibilitar aos alunos uma atividade a qual subsidiará o planejamento e, posteriormente, a escrita dos textos. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução da questão 1, incentivem os alunos a responderem aos itens com autonomia, mas fiquem atentos, sobretudo, àqueles que demonstrarem maiores dificuldades. Professoras e professores, por se tratar de um gênero textual qual possivelmente os alunos não tenham muita experiência de escrita dele, se faz necessário que vocês fiquem atentos e apoiem os alunos durante a escrita, objetivando que eles possam atender aos requisitos básicos do texto, já que no momento do planejamento. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução da questão 2 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto. O aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, é muito importante que vocês incentivem os alunos a produzirem seus textos com autonomia, de maneira que eles revelem nessa escrita o estágio de desenvolvimento em que se encontram em relação à construção desse conhecimento. Sempre que for possível, promovam a reflexão sobre as dúvidas que os alunos revelarem, possibilitando que eles mesmos cheguem às devidas conclusões. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com o seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando o processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa escrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução da questão 1 é em trio. Se desejarem, indiquem aos alunos como será composto os trios e incentivem a compartilhar seus conhecimentos. Citem para os alunos que o trabalho em trio é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução da questão 2 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e realize as intervenções necessárias. Finalizem a atividade organizando com os alunos o momento para o envio das cartas. Essa ação será de suma importância para que seja contemplada a função social do gênero textual Carta do Leitor. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 9.
Até o próximo vídeo!